menor é esse espaço aqui. Quanto menor é esse espaço, olha a diferença. Mais forte e mais deletério e mais trauma leva aos tecidos. Isso é importante. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, até isto aqui, até 100, está dentro dos limites toleráveis, aceitáveis, sem causar danos à saúde. Menos de 100, ó, aqui já deve ter, nesse tipo de coisa aqui, deve ter pelo menos, em termos de microscópio, deve ter umas 50 mil ondas. Obrigado. Tá. Sofrem alterações específicas desde mudança de fluxo iônico. Gostaria que o senhor explicasse esse detalhe para os nossos empresários. É que, quando tu aplicas energia acima de 100 Hz, na célula, o fluxo iônico da célula, que está o núcleo, nós temos um fluxo normal de íons, quer dizer, que são sódio, potássio, são todos os micronutrientes da célula. Eles têm o seu fluxo, dependendo da necessidade da célula. Quando tu botas uma energia muito grande, tu começas a alterar isso aqui e começa a sair elementos que não deveriam estar saindo e entrar outros elementos para dentro da célula que podem causar alteração. Há um desequilíbrio no fluxo normal iônico. Saem elementos que não deveriam sair, pelo menos na quantidade que estão saindo, e entram elementos que não devem entrar na quantidade que estão entrando. Então, quando passa de 100 Hz, ou quando passa a ter uma agressão pelo aumento da frequência das ondas, há uma mudança no fluxo iônico transmembrana, através da membrana da célula aqui, ó. É isso. Nosso corpo é composto de trilhões de células. Cada órgão é um tipo de células. Quem comprovou isto não foram meros conversadores, imaginadores. Foi o Dr. Gottman, em 1989. A energia bioquântica, meus senhores, começou na realidade na Rússia, a eletromagnética. No fundo, se deve tudo isso aqui a 4.000 anos antes de Cristo aos chineses, pelos meridianos que eles tanto defendiam. E ali já se mexia no assunto, já se tinha noção do fato. E somente na União Soviética, que é o berço hoje, a atual Rússia, que é o berço da onda bioquântica. Eles trabalharam em muitas frequências. Os campos esses aqui. Outra comprovação. Não são palavras. Regeneração de membros em anfíbios. Rãs, esse caso. Reparação de fratura em coelhos. Feitos testes. Quer dizer, em pessoas humanas, quem tiver problema de fratura, que não queira sarar o osso, juntar-se, calcificar o osso novamente, bota em cima, que eu garanto que ele vai melhorar, sim senhor. Que nós tivemos inúmeros testes nessa área aqui. Tá. Reparação de fraturas, regeneração hepática. Tivemos bons resultados. Não estou falando em fases terminais, mas tivemos bons resultados, sim senhor. Modificar o crescimento e a diferenciação celular, a transcrição de síntese de proteínas especializadas, isso que o Dr. Paulo vai explicar sobre as proteínas. A resposta a hormônios, ele queria dizer antes que o hormônio da felicidade é a serotonina. Eu ainda tenho dúvida se não é o progesterona, estrogênio e eu acho que testosterona, né? É só que esses dão dor de cabeça. Resposta a hormônios, todo o sistema hormonal. A liberação a neurotransmissores, também a síntese de DNA de algumas células. Tá.
liberação da resposta a hormônios. Os hormônios, o Dr. Paulo poderia explicar para nós o número infinito que nós temos. Desde a dopamina, que é muito importante salientar, Dr. Paulo. Fala, explica. Nesse aspecto, como eu tinha começado a falar para vocês antes, nós não sabemos ainda onde este mecanismo atua. Parece que ele cria um túnel, que você vai falar depois, né? Que mexe nos spins e tal. Não se sabe como é que isto funciona. O que se observou é que em resultados de laboratório, após os pacientes se submeterem aos chamados PENF-ELF, é isso aqui que alguém queria saber, ó. Quem é que tinha perguntado ali antes? PENF-ELF, que são as siglas de campos eletromagnéticos pulsados, Pulsed Electromagnetic Fields. ELF é Extreme Low Frequency, né? Extreme Low Frequency. Então são campos eletromagnéticos pulsáteis de extrema baixa frequência. Aqui, ó, está o grande segredo, a grande sacada do Enio, foi ter colocado isto aqui sobre os colchões. E o que observou? Que a regeneração, evidentemente, como ele disse, nós não vamos querer pegar o indivíduo e cirrose hepática final, achar que nós podemos melhorar um quadro desse. Não. Mas um indivíduo que, como qualquer um de nós, que pode estar desenvolvendo algum casinho, os casos de hepatite C, que são casos silenciosos, o indivíduo só vai se dar conta quando já tem, lá adiante, já tem um quadro de insuficiência hepática. Então, esses campos eletromagnéticos pulsáteis auxiliam na reparação. Como eu estava falando, parece que ele relembra a célula, ele dá condição da célula se lembrar de como ela funcionava e ela passa, então, a funcionar num estado saudável e não mais a reproduzir células doentes. E aí se observa como isto é um fenômeno físico. E esse tempo eu estava conversando com o Enio, né, que se a gente for analisar a fundo, bem assim, no âmago da questão, a própria química, ela como química não existe. Ela existe química como física. Porque tudo na química é uma questão de diferente potencial elétrico. Se um determinado elemento ele é negativo, ele vai reagir com outro elemento que é positivo. Então, tudo no final de tudo, acaba na eletricidade. E vocês devem pensar, o ser humano, o nosso organismo, cada uma das trilhões e trilhões de células do nosso organismo, como uma mini usina elétrica. Isto é que é a nossa célula. É uma mini usina elétrica, uma fábrica de energia. Cada célula do nosso corpo. Sendo que as células especializadas, elas têm aquela usina para produzir tal coisa. Outra célula, digamos, do rim, tem uma usina para filtrar o sangue. O fígado tem uma usina para transformar determinadas substâncias em outras. Os ovários têm... cada célula é uma usina para produzir hormônios. E assim sucessivamente as células especializadas. Mas todas elas têm fundamentalmente uma usina elétrica. Ela funciona à base de eletricidade. E esses campos de baixa frequência, de baixa intensidade, têm a capacidade de dar a energia que esta célula parece que vai perdendo. Essa baixa frequência e baixa intensidade vem a completar essa energia e dá aquela condição da célula rememorizar o seu passado jovem e passa a funcionar.